Então, como eu estava te falando, quando o Senhor tira Eva de Adão, a partir daí nós temos o primeiro casal. Olha que interessante, mas olha Gênesis 3:20, olha o que a Bíblia nos afirma. A Bíblia vai dizer assim: e Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Olha que profundidades que eu estou te falando, só para você ver. Deus chama, Adão deu o nome à sua mulher de Eva, dizendo, ela será a mãe de toda a humanidade. Então nós temos biblicamente o primeiro casal, Adão e Eva. E aí Adão, a Bíblia diz, Gênesis 3:20, confere aí na sua Bíblia, que Adão chama de Eva, dizendo que ela seria a mãe de toda a humanidade. Pesquisas realizadas, presta atenção que eu vou te dar um dado científico agora, lembra que eu falei para os irmãos? Que na verdade nós estamos lendo a Bíblia, mas agora eu vou te apresentar alguns dados científicos para você perceber como o relato bíblico é verdadeiro e ele é exato. Ele é exato. Então, isso é muito profundo, ó. Pesquisas realizadas por meio do DNA mitocondrial, eu não sei se você já ouviu falar, mas o DNA mitocondrial, ele é um DNA que é passado de geração para geração e somente pela mulher. Ou seja, nós temos o DNA da nossa mãe, você que me ouve, eu. Se nós, presta atenção nisso, se nós formos fazer a pesquisa e formos examinar o meu DNA, o teu DNA, dos povos japonês, chinês, enfim, de todo o universo, os povos de toda a Terra, o DNA vai ser o mesmo. Ou seja, se é passado de geração em geração o DNA mitocondrial e a gente herda da nossa mãe, então numa cadeia ininterrupta nós vamos chegar a uma única mulher. Olha que interessante isso, ou seja, nós vemos que todos nós temos uma mesma antepassada em comum. Ou seja, você tem uma antepassada e eu tenho uma antepassada que ela nos deu esse DNA, passou para nós. Ou seja, viemos todos de uma mesma mulher, porque esse DNA mitocondrial ele é passado de geração em geração. Então, e ele só é passado pela mulher. Chega-se à conclusão que toda a humanidade veio de uma única mulher. E o que a Bíblia fala? Gênesis 3:20, eu acabei de ler para você. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Esse estudo ele é até conhecido por alguns como Eva mitocondrial, né? Que é este DNA que é passado de geração em geração. Percebeu como que é importante nós estudarmos? Então eu não estou aqui falando para você de uma fé alucinada, não, estou dizendo de uma fé verdadeira, mas que princípios científicos corroboram com essa fé. Eu não dependo da ciência para crer em Deus, mas a ciência hoje mostra o poder de Deus na criação do homem. Perceba? Então, nós temos essa unicidade ou unidade da raça humana. Viemos todos de uma mesma mulher. Voltando aí ao nosso estudo, nós temos... o apóstolo Paulo afirma, fundamentou sua doutrina com base na unidade orgânica da humanidade. Ele vai nos falar que por um homem entrou o pecado no mundo. Então ele vai dizer que todo aquilo que aconteceu na humanidade veio por consequência da desobediência de um homem. O que Paulo está afirmando? Que toda a raça humana descendeu de um único homem, né? De um único casal. Já te apresentei cientificamente, agora estou te apresentando teologicamente. Paulo vai nos afirmar isso. E aí nós temos a salvação, né? Que se por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem, Paulo faz essa alusão de Cristo, segundo Adão, entrou a salvação para nós. Então, é motivo de nós nos alegrarmos em saber que Deus, na verdade, providenciou a salvação para nós. Portanto, Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está nos afirmando? Que foi por meio de um homem, ou seja, tudo começou por um homem. Mas aí nós temos aí no nosso livro, nós vamos apresentar 4 argumentos
que declaram que a declaração bíblica, né, que argumentam que a declaração bíblica da unidade da raça humana é verdadeira. Nós temos 4 argumentos. Por exemplo, o primeiro argumento está aí no seu livro, a partir da história. Até onde se pode delinear a história das nações e tribos nos 2 hemisférios, a evidência aponta para uma única origem e um só ancestral na Ásia Central. Eu não estou citando Bíblia para você, estou te dando um argumento histórico. À luz da história, pesquisadores chegam à conclusão que todos se originaram de um mesmo ancestral. O que a Bíblia nos ensina? Percebe o que eu estou te falando? Reconhece-se que as nações europeias vieram da Ásia em sucessivas ondas migratórias. Etnólogos modernos geralmente concordam com que as raças dos índios da América derivam de fontes mongólicas da Ásia Oriental ou da Polinésia ou das Ilhas Aleutes. Ou seja, na verdade, à luz do argumento histórico, chega-se à conclusão que todos vieram de uma mesma origem. E a Bíblia já nos falava isso. O segundo argumento que eu quero pensar com você é o argumento a partir da língua. A filologia comparativa aponta uma origem comum de todas as mais importantes línguas e não fornece nenhuma evidência de que as menos importantes também não sejam derivadas. Segundo a luz da filologia, o que acontece? O estudo dos dialetos da língua chega-se à conclusão que todas as línguas que nós temos derivaram de uma só. Então também é um argumento que vai afirmar a declaração bíblica, né? Qual era a língua que eles falavam lá no Éden? Era a língua do reino, a língua que Deus ensinou eles a falar, né? É algo maravilhoso quando você começa a pensar acerca disso. Aí nós temos o terceiro argumento. Qual que seria o terceiro argumento? O argumento a partir da psicologia. A existência de características mentais e morais comuns entre as famílias da humanidade, evidenciada em máximas comuns, tendências e capacidades na predominância de tradições semelhantes e na aplicabilidade universal de uma filosofia e religião, explica-se mais facilmente com base na teoria de uma origem comum. O que é isso? Na verdade, todas as tradições que você vê hoje nas famílias têm uma base de uma origem comum. Passaram por algumas variações, mas tem uma mesma origem e vai nos mostrar que há uma mesma origem. Então, à luz da psicologia, você vai perceber que todos descenderam de uma mesma base, de um mesmo tronco, mas não no tronco à luz da evolução, mas de um mesmo tronco chamado Adão e Eva, que foram criados por Deus. O primeiro casal criado por Deus, entendeu? Vamos lá. E o quarto e último argumento para nós pensarmos é o argumento a partir da fisiologia. Em juízo comum entre os fisiólogos, que o homem é uma só espécie, ou seja, não há essa variação. As diferenças que existem entre as variadas famílias da humanidade devem ser consideradas como variedades da espécie, ou seja, há diferentes mudanças, mas dentro da mesma espécie. Vale lembrar que cientificamente todos nós temos uma carga genética muito grande e essa carga genética sim ela pode sofrer uma variação. Ela vai sofrer essa variação, o meio ambiente onde eu vivo, circunstâncias de que maneira eu vivo, por exemplo, está ligado à alimentação, esportes, tudo aquilo que está ligado ao meio ambiente. Mas essa carga genética que me permite uma variação, olha que interessante, ela não vai me transformar em outra espécie. O ser humano vai ser sempre o ser humano, o homem vai ser sempre um homem. Ou seja, como prova dessa afirmação, as inúmeras gradações intermediárias que estabelecem a conexão entre assim chamadas raças umas com as outras. A identidade essencial de todas as raças nas características cranianas, osteológicas e dentais. Ou seja, você achou um crânio. É um crânio de um ser humano, de uma espécie humana. Né? A gente fala raça, mas diferente das etnias. Né? O correto é falar as etnias. Então você vai achar uma arcada dentária. Essa é uma arcada dentária de um ser humano.
um crânio do ser humano, achou-se uma ossada, vai se identificar a ossada de um ser humano, independente se era branco, pardo, negro, mas é de um ser humano, da espécie humana. Então você vai entender que a partir da fisiologia não há mudança, argumento fisiológico diz que não há mudança, né? Nós temos também a fertilidade de uniões entre indivíduos dos mais diversos tipos e a continuada fertilidade do produto dessas uniões, ou seja, só tem como trazer a procriação de um homem com uma mulher, ou seja, da mesma espécie. Então isso prova que, na verdade, o homem ele não sofreu essa mutação, essa evolução, como Darwin ensina. Mas, na verdade, o homem foi criado por Deus, e dentro da mesma espécie, ele cumpre o quê? O que o Senhor disse lá no Gênesis, que era multiplicar. E o homem tem esse poder de se multiplicar dentro da mesma espécie, né? Então, eles geram filhos, geram descendência, suscitam descendência. Então, não tem como, né, nós negarmos que o homem, sim, é obra da criação de Deus e a unidade da raça humana. Então, se você for estudar os fósseis, você vai ver que existem fósseis de animais que não mudaram em nada, é a mesma espécie. Então, ou seja, o homem foi criado por Deus. Então, dentro do contexto dessa aula, eu quero que você medite, leia o texto que você tem nas mãos, vai lá para as escrituras, olhe os versículos bíblicos, né? Aprenda a defender a sua posição criacionista, mas não é uma posição, eu creio no criacionismo, mas não é uma coisa aleatória. Eu te dei dados científicos aqui, que toda a raça humana descende de uma mesma mulher, embora acadêmicos não queiram reconhecer, mas a Bíblia diz que esta mulher foi Eva, este homem foi Adão. Quando você estuda as línguas, você vai perceber que há variações, mas a história se bate da descendência. Por exemplo, geograficamente falando, todas as civilizações saíram da região da Mesopotâmia. Quando você estuda as civilizações, a história das civilizações, os homens, onde se formaram as primeiras cidades, os sumérios, aí você vai entender uma coisa. O Jardim do Éden ficava na onde? Na região da Mesopotâmia. Ou seja, onde tudo começou, e tudo começou em Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, meu irmão, fica aí com esse estudo, tá bom? Eu quero que você medite, releia, leia, para que você possa crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Que seja bênção para você. Cuidado com as teorias que vão ensinando. Fique com a palavra de Deus, fique com a Bíblia, porque ela é poderosa, ela é rica, ela é eficaz, ela penetra na divisa da alma e do espírito, juntas e medulas. Ensine os teus filhos, ensina na tua casa que Deus é Criador, que Deus é Senhor de todas as coisas, tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe e não esqueça, tem as questões aí para estudo, tá bom? Escreva, leia, responda, tá bom? Porque aí o seu aprendizado ele vai se fortalecer a cada dia, tá bom? Que Deus te abençoe, fica aí com esse estudo, fica na paz de Deus, tenha aí um dia, uma semana abençoada, uma noite abençoada. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas o meu desejo é que Deus te abençoe gloriosamente, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, fica na paz. Tchau, tchau.